tudo bem? Hoje nós vamos falar nesse podcast vídeo de uma reportagem de uma revista eletrônica chamada Meet Technology Review. E o título da reportagem, da matéria, é Os algoritmos estão em toda parte. Mas nós resolvemos mudar esse título para o nosso podcast exatamente para chamar a atenção do que eu quero dizer. O que eu estou querendo dizer, através da matéria, é que os algoritmos estão moldando a nossa forma de pensar em vários pontos da nossa vida, principalmente, eu posso dizer hoje em dia, principalmente na cultura. Tem sido assim nas músicas, tem sido assim na arte de uma maneira geral, tem sido assim na TV, nas novelas. Por quê? Porque as buscas dos algoritmos dizem mais ou menos quais são as tendências, e essas tendências elas são mais ou menos produzidas por alguém que diz depois que é uma tendência e você aceita aquilo. Então nós damos numa mesmice. Eu vou ler a reportagem porque a reportagem consegue dizer isso de uma maneira legal, um pouco mais competente, né? Porém, tem até um livro que ele vai citar aqui na reportagem, porém ele está especificamente ligado à cultura. A reportagem, a matéria está falando da cultura, mas isso pode ser transposto para outros lados, numa propaganda que você vê, numa publicidade, na própria internet, enquanto você vasculha assuntos, sejam eles do formato cultural, formato político, seja lá o que for, o conteúdo ou o viés. Os algoritmos estão ditando muito a regra, a maneira como nós pensamos, e daqui a um pouquinho está todo mundo pensando igual. Vamos ler a matéria para que o vídeo não fique muito longo. Ela é uma matéria de 21 de março de 2024, está escrito aqui: os algoritmos estão em toda parte, é o título da matéria. 3 novos livros alertam contra a possibilidade de se transformar na pessoa que o algoritmo pensa que você é. Na realidade, o algoritmo não pensa, ele está formulando uma maneira de você ser daquele jeito. É aquela tendência imposta, não é a tendência que emerge da sociedade, mas aquela que alguém dita para você e diz que é uma tendência, em muitos aspectos. Bom, então vamos lá. Como muitos assinantes da Netflix, eu acho que meu feed pessoal tende a ser um sucesso ou um fracasso. Eu já estou lendo a reportagem, tá, gente? Em geral, é mais um erro. Os filmes e os programas que os algoritmos recomendam geralmente parecem menos baseados em meu histórico pessoal de visualização e classificação e mais voltados para promover o que está disponível recentemente. Ainda assim, quando um filme de super-herói estrelado por uma das atrizes mais famosas do mundo apareceu na minha lista dos top picks, eu fiz o que 78 milhões de outras famílias fizeram, eu cliquei. Interessante. Ele diz aqui que clicou. Eu, por exemplo, normalmente não clico, porque mais ou menos eu sei de que se trata. Não quero filme de super-heróis, não quero filme de certas ficções científicas, não me interessa. Agora, às vezes você clica realmente nos top 10, lá que ela está chamando aqui de top picks, depende da onde você está buscando, né? E a plataforma que você está mexendo com ela, elas têm nomes diferentes. E às vezes um filme recomendado, sem passar a sinopse, sem passar o trailer, dá para você ver pelo nome que é coisa que você não se interessa. Mas às vezes você se surpreende. Bom, voltando, enquanto assistia ao filme, algo me chamou a atenção. Os algoritmos de recomendação, como os pioneiros da Netflix, não estavam apenas me servindo o que eles achavam que eu gostaria pessoalmente. Eles estavam também moldando o que seria feito. E não em um bom sentido. É onde eu digo que ele diz de uma tendência. Acredite ou aceite você ou não. O filme em questão não era necessariamente ruim. Tudo bem. As atuações foram razoáveis, ele tinha altos valores de produção e um enredo discernível, pelo menos para um filme de super-herói. O que me impressionou, porém, foi uma vaga sensação de déjà vu. Ou seja, como se eu já tivesse assistido ao filme antes, embora não o tivesse feito. Quando o filme terminou, eu esqueci ele imediatamente. Isto é, até começar a ler o recente livro de Kylie Schaefer,
Filter World: How Algorithms Flatten Culture. Escritor da equipe de New York, Shaika é um observador astuto das formas como a internet e a mídia social afetam a cultura. Filter World é como ele chama a vasta e interligada rede de algoritmos que influenciou tanto nossa cultura cotidiana quanto a maneira como a cultura é distribuída e consumida. E por isso que eu coloquei o título como os algoritmos achataram a nossa cultura. Então ele tem aqui a página inicial, a capa do livro Filter World: How Algorithms Flatten Culture, do Kyle Shaika. Bom, música, cinema, artes visuais, literatura, moda, jornalismo, alimentação. Shaika argumenta que as recomendações algorítmicas alteraram fundamentalmente todos esses produtos culturais, como eu disse antes de iniciar, não apenas influenciando o que é visto ou ignorado, mas criando uma espécie de suavidade que reforça a si própria, com a qual todos nós estamos lutando agora. O filme do super-herói, ou melhor, de super-heróis, que assisti é um ótimo exemplo. Apesar da minha ambivalência geral em relação ao gênero, o algoritmo da Netflix colocou o filme no topo do meu feed, onde era muito mais provável que eu não clicasse nele. Perdão, li errado. O algoritmo do Netflix colocou o filme no topo do meu feed, onde era muito mais provável que eu clicasse nele. Bom, eu tenho uma diferença em relação a essa pessoa, porque ele colocar no topo não significa que eu vou clicar. Porque em geral eu mais ou menos sei que determinadas coisas eu não sei, são produções de série, produções massivas, produção para agradar uma maioria de pessoas que eu às vezes não me incluo. Eu gosto de filmes mais culturais, mais que façam pensar mais. Isso eu, José Roberto Abramo, né? Mas ele está falando de uma média de pessoas, e ele até de repente se incluiu aí, não sei. Ele disse que onde seria mais provável que ele clicasse, quase que sem querer, vamos dizer assim. Ele clicou, induzido pelo top lá no início. E ele clicou. Bom, continuando. Essa escolha, entre aspas, foi então registrada pelos algoritmos que provavelmente concluíram que eu gostei do filme e recomendaram para ainda mais espectadores. Assistir, achar estranho, repetir. Tá. A cultura do mundo dos filtros é, em última análise, homogênea, escreve Shaika, marcada por uma sensação generalizada de mesmice, mesmo quando seus artefatos não são literalmente os mesmos. Talvez todos nós vejamos coisas diferentes em nossos feeds, diz ele, mas cada vez elas são do mesmo tipo de diferente. O mesmo tipo de diferente. Por meio desses loops de feedback sem graça, o que é popular se torna mais popular, o que é obscuro desaparece rapidamente e as formas de entretenimento de denominação mais baixa inevitavelmente chegam ao topo repetidas vezes, mas continuam sendo coisas de denominação baixa. Na verdade, isto é o oposto da personalização que o Netflix promete, observa Shaika. As recomendações algorítmicas reduzem o gosto. Tradicionalmente, uma opinião diferenciada e evolutiva que formamos sobre questões estéticas e artísticas, há alguns pontos de dados facilmente quantificáveis. Há uma redução. Essa simplificação excessiva força os criadores de filmes, livros e músicas a se adaptarem a lógicas e às pressões do sistema algorítmico. Torne-se viral ou morra. Envolva-se, atraia o maior número possível de pessoas, seja popular. E esse acaba sendo o script. Uma piada publicada no X, que é o antigo Twitter, por um engenheiro do Google, resume o problema. Entre aspas, um algoritmo do machine learning entra em um bar. O barman pergunta, o que você quer? E o algoritmo diz, o que todo mundo está tomando. Na cultura algorítmica, a escolha certa é sempre a que a maioria das outras pessoas já escolheu, escreve Shaika. Então essa passa a ser a escolha certa. Mas o que todo mundo já, agora eu dizendo, o que todo mundo já escolheu foi algo mais ou menos tendenciosamente colocado para que a pessoa escolha, desavisadamente. Então aquilo não é realmente uma tendência, aquilo ali é um comando. Então o algoritmo está à sua frente ditando o seu gosto.
Eu estou dizendo isso. Continuando a leitura. Um desafio para quem está escrevendo um livro como Filter World, ou realmente qualquer livro que trate assuntos de importância cultural, é o perigo de, intencionalmente ou não, parecer um suposto árbitro do gosto ou, pior ainda, um snob absoluto. Como alguém poderia perguntar o que há de errado com um pouco de entretenimento sem sentido? Muitos perguntaram exatamente isso em resposta ao polêmico ensaio de Martin Scorsese para Harper's em 2021. Harper's é um filme que criticava os filmes da Marvel e o estado atual do cinema. Claro, o cinema está dentro desse escopo aí. Shaika aborda essas questões de frente. Ele argumenta que, na verdade, apenas trocamos um conjunto de guardiões, editores de revistas, DJs de rádio, curadores de museus, por outro: Google, Facebook, TikTok, Spotify. Criados e controlados por um punhado de empresas insondavelmente ricas e poderosas, que geralmente são lideradas por um homem branco, rico e poderoso. Os algoritmos atuais nem sequer tentam recompensar ou ampliar a qualidade, que obviamente é subjetiva e difícil de quantificar. Em vez disso, eles se concentram na única métrica que passou a dominar todas as coisas na internet, que chama-se engajamento. E o engajamento, ele às vezes é fictício, ele às vezes é errático, ele às vezes é enganado. Ou você está enganado naquele engajamento. Até quando você xinga uma coisa que chegou para você que você não gostou definitivamente, isso aí dá engajamento segundo o algoritmo. O like e o dislike são formas de você dizer que interagiu com o conteúdo, né? Quer dizer, se o dislike dissesse que você não gosta daquilo, não direcionaria aquilo para você. Mas o like e o dislike, o comentário, ainda que ofensivo e não ofensivo, mas que você diz que não gostou, esse conjunto de coisas provoca um engajamento. Essa é a leitura do algoritmo. Goste ou não goste de mim, mas fale de mim, esteja aqui. E por ser assim, ele é repassado a todo mundo. Por isso que eu estou chamando de enganoso. Voltando à leitura. Pode não haver nada de inerentemente errado ou novo em um entretenimento paint by numbers, que é projetado para atrair as massas, pintando os números, né? Mas o que as recomendações algorítmicas fazem é sobrecarregar os incentivos para criar apenas esse tipo de conteúdo, a ponto de corrermos o risco de não sermos expostos a mais nada. Acaba com a criatividade. Se alguém criar alguma outra coisa que o algoritmo não persiga como sendo algo que possa dar engajamento por algum motivo, dependendo do nome, da letra, ou da facilidade com que as coisas são produzidas por terceiros, ou por essas empresas milionárias, nada disso é criado. A cultura não é uma torradeira que você possa classificar com 5 estrelas, escreve Shaika. Embora o site Goodreads, agora de propriedade da Amazon, tente aplicar essas classificações aos livros. Há muitas experiências de que gostam romances sem enredo, como Outline, da Rachel Cush, por exemplo, que outros sem dúvida dariam uma nota ruim porque não gostam. Mas essas são as regras que o Filter World agora impõe para tudo. Ou seja, o mundo filtrado, né? O filtro do mundo. Shaika argumenta que cultivar nosso gosto pessoal é importante, não porque uma forma de cultura seja comprovadamente melhor do que outra, mas porque esse processo lento e deliberado faz parte de como desenvolvemos nossa própria identidade e senso de identidade, né? Você se identifica com coisas, outros se identificam com outras. Não existe melhor e pior. Existe gostar de algo, evoluir por aquilo, trabalhar daquela forma, pensar daquela forma, e outros de outras formas, evoluir de outras formas, trabalhar de outras formas. Porque assim nós temos identidades múltiplas no mundo, o que é verdadeiro culturalmente, dentro de um estado, dentro de uma cidade, um bairro, um país, o mundo inteiro. As culturas milenares ou não milenares são diferenciadas. Se você resolver achatar tudo e colocar tudo como uma sopa de letrinhas iguais, fica tudo do mesmo tamanho. Se isso for retirado, você realmente se tornará a pessoa que o algoritmo pensa que você é. Um título aqui: Onipresença algorítmica. Como Shaika aponta em Filter World,
Os algoritmos podem parecer uma força que só começou a existir na era das redes sociais, quando, na verdade, eles têm uma história e um legado que se formaram lentamente ao longo dos séculos, muito antes da internet existir. Então, como exatamente chegamos a esse momento da onipresença algorítmica? Como essas máquinas de recomendação passaram a dominar e moldar quase todos os aspectos da nossa vida online e, cada vez mais, offline também? Como? Ainda mais importante, como nós mesmos não nos tornamos os dados que as alimentam. Quer dizer, nós fazemos parte do jogo impensadamente, involuntariamente. Essas são algumas das perguntas que Chris Wiggins e Matthew L. Jones se propuseram a responder em How Data Happened, A History from the Age of Reason to the Age of Algorithms. O que significa o seguinte: como os dados aconteceram? Uma história da era da razão à era dos algoritmos. Traduzindo aí, né? Wiggins é professor de matemática aplicada e biologia sistêmica da Universidade de Colômbia. Ele também é o cientista-chefe de dados do New York Times. Jones é atualmente professor de história em Princeton e até recentemente ambos, né, o Chris Wiggins e o Matthew L. Jones, ambos lecionaram em um curso de graduação na Colômbia que serviu de base para o livro. Está aqui a capa desse livro também, How Data Happened, parará, parará. Bom, eles começam sua investigação histórica em um momento que, segundo eles, é crucial para entender a nossa situação atual. O nascimento das estatísticas no final do século XVIII e o início do século XIX. Foi um período de conflito e agitação política na Europa. Foi também uma época em que as nações estavam começando a adquirir os meios e a motivação para rastrear e medir suas populações em uma escala sem precedentes. Daí as pesquisas terem se iniciado. A guerra exigia dinheiro, o dinheiro exigia impostos, os impostos exigiam burocratas crescentes e essas burocracias precisavam de dados, escrevem eles. As estatísticas podem ter descrito originalmente o conhecimento do Estado e de seus recursos sem nenhuma tendência ou aspiração particularmente quantitativa. Mas isso começou a mudar rapidamente com o surgimento de novas ferramentas matemáticas para examinar e manipular dados. Uma das pessoas que usaram essas ferramentas foi o astrônomo belga Adolphe Quetelet, do século XIX, famoso por, entre outras coisas, desenvolver o altamente problemático índice de massa corporal, famoso IMC. Quetelet teve a audaciosa ideia de usar as técnicas estatísticas que seus colegas astrônomos haviam desenvolvido para estudar a posição das estrelas e usá-las para entender melhor a sociedade e seu povo. Essa nova física social, entre aspas, baseada em dados sobre fenômenos como crime, características físicas humanas, poderia, por sua vez, revelar verdades ocultas sobre a humanidade, argumentou ele. O lampejo de gênio de Quetelet, independentemente da sua falta de rigor, foi tratar as médias sobre os seres humanos como se fossem quantidades reais que estivéssemos descobrindo, escreve Wiggins e Jones. Ele agiu como se a altura média de uma população fosse algo real, assim como a posição de uma estrela. De Quetelet e seu homem médio, a eugenia de Francis Galton e a inteligência geral de Carl Pearson e Charles Spearman, Wiggins e Jones traçam uma progressão deprimente de tentativas, muitas delas bem-sucedidas, de usar dados como base científica para hierarquias raciais e sociais. Os dados acrescentaram um verniz científico à criação de todo o aparato de discriminação e privação de direitos, escrevem eles, e um legado com o qual ainda estamos lutando até hoje, porque aparentemente são de fato científicos, mas não são necessariamente reais. Outro conceito errôneo que persiste. Qual? A noção de que os dados sobre pessoas são, de alguma forma, medidas objetivas da verdade. Foi o que eu acabei de falar. Dados brutos são um oxímoro, observou a historiadora de mídia Lisan Gitelman há alguns anos. De fato, toda a coleta de dados é resultado de escolha humana, desde o que coletar até como classificar e quem é incluído ou quem é excluído. Ora, se tem exclusão, os dados já não são confiáveis.
Quer se trate de pobreza, prosperidade, inteligência ou capacidade de crédito, essas não são coisas reais que possam ser medidas diretamente, observa Wiggins e Jones. Para quantificá-las, é preciso escolher um substituto de fácil medição. Essa reificação, ou seja, literalmente fazer uma coisa a partir de uma abstração sobre coisas reais, pode ser necessária em muitos casos, mas essas escolhas nunca são neutras ou sem problemas. Por que elas não são neutras? Porque as pessoas estão tendenciosamente caminhando para um lado, porque querem descobrir isso ou aquilo. Os dados são criados, não encontrados. Olha bem, os dados são criados, não encontrados, escrevem eles, sejam 1600, em 1600, 1780, em 2022, em 2023, etc. Talvez a façanha mais impressionante que Wiggins e Jones realizam no seu livro, à medida que continuam a mapear a evolução dos dados ao longo do século XX e atualmente, seja desmantelar a ideia de que há algo inevitável de maneira como a tecnologia progride. Não há nada inevitável. Nós criamos a tendência, nós criamos, arquitetamos um mundo que nós achamos que é uma evolução, que é uma tendência. A gente pode mudar isso aí, esse arcabouço de sociedade e de maneira de ver as coisas. É o que ele está falando, o Wiggins e o Jones. Para Quetelet e seus semelhantes, recorrer aos números para entender melhor os seres humanos e a sociedade não era uma escolha óbvia. De fato, desde o início, todos os artistas e antropólogos compreenderam as limitações inerentes aos dados e às quantificações, fazendo algumas das mesmas críticas aos estatísticos que Chayka faz aos sistemas dos algoritmos atuais. Esses estatísticos não veem qualidade alguma, eles veem apenas quantidade. E sem a qualidade você não diferencia. Só pela quantidade você chega a médias. E médias não refletem homens, seres humanos, suas tendências, suas capacidades, suas competências, seus gostos. Isso eu estou dizendo. Independentemente de estarem falando sobre as técnicas do machine learning que sustentam os esforços atuais da IA, ou sobre uma internet criada para coletar nossos dados pessoais e nos vender coisas, Wiggins e Jones contam muitos momentos da história em que as coisas poderiam ter seguido caminhos diferentes. Eu, Zé Roberto, penso que a economia poderia e poderá ser modificada se nós mudarmos o enfoque das necessidades que nós pensamos que são necessidades ou que nós acompanhamos as necessidades de alguns que veem vantagem que a coisa seja dessa forma. Voltando. O presente não é uma sentença de prisão, mas apenas nosso instantâneo atual, escrevem eles. Não precisamos usar sistemas de decisão algorítmicos antiéticos ou opacos, mesmo em contextos em que seu uso possa ser tecnicamente viável. Anúncios baseados em vigilância em massa não são elementos necessários da nossa sociedade. Nós não precisamos criar sistemas que aprendam as estratificações do passado e do presente e que as reforcem no futuro, porque na realidade você está criando e mantendo uma tendência de acordo com o pensamento de meia dúzia, o que não é necessariamente uma tendência da humanidade. A privacidade não está morta por causa da tecnologia, obviamente que não. Não é verdade que a única maneira de apoiar o jornalismo, a redação de livros ou qualquer outro ofício que seja importante para você é espionando-o para veicular anúncios. Existem alternativas. Um outro título, uma necessidade urgente de regulamentação. Se o objetivo de Higgins e Jones era revelar a tradição intelectual subjacente aos sistemas algorítmicos atuais, incluindo o papel persistente dos dados na reorganização do poder, Josh Simons está mais interessado em saber como o poder algorítmico é exercido em uma democracia e, mais especificamente, como podemos regulamentar as empresas e instituições que as exercem. Atualmente, como pesquisador em teoria política de Harvard, Simons tem um histórico único. Ele não apenas trabalhou por 4 anos no Facebook, onde foi membro fundador do que se tornou a equipe do Responsible AI, mas também atuou anteriormente como consultor de políticas do Partido Trabalhista no Parlamento do Reino Unido. Em Algorithms for People, Democracy in Age of AI, Simons baseia-se no trabalho seminal dos autores Cathy O'Neil, Sapphire Noble
e Shoshaya Zuboff. Eu não sei se eu estou lendo esses nomes certos, porque tem nome aqui que parece que não é de inglês. E eu também não sei necessariamente falar inglês assim espetacularmente, tá? Aqui está escrito Cathy O'Neill, acho que é Safia Noble e Shoshana Zuboff, que parece ser de nacionalidades diferentes. Voltando, em Algoritmos para as Pessoas, Democracia na Época da Inteligência Artificial, eu estou traduzindo aí o que eu li em inglês, Simon se baseia no trabalho seminal dos autores que eu citei para argumentar que a previsão algorítmica é inerentemente política, e eu concordo em gênero, número e grau com isso. Meu objetivo é explorar como fazer a democracia funcionar na próxima era do Machine Learning, escreve ele. Nosso futuro será determinado não pela natureza do Machine Learning em si. Os modelos de aprendizado de máquina simplesmente fazem o que mandamos. Claro, a máquina está aprendendo aquilo que eu estou colocando na frente dela. O Machine Learning, ele não é um aprendizado geral, espontâneo, bacana, sofisticado de aculturamento. Ele é uma máquina que está aprendendo aquilo que você está colocando ali. Inclusive, ele aprende seus erros. Você pode ver quando você digita lá 3 vezes uma palavra sempre errando, ele às vezes te oferece 3 formas de erro da mesma palavra. Ao invés de te ajudar, ele está atrapalhando, porque ele tá memorizando ali através do algoritmo, né? Memoriza as suas falhas, te dando como alternativas. Quando a alternativa que você quer é a palavra certa, para você não ficar digitando errado. Quando ele não troca a palavra, porque acha que você está escrevendo uma coisa errada, porque ele não entendeu, ele não tem capacidade de entender, então ele não está aprendendo nada, ele está registrando coisas. Então esses modelos de aprendizado de máquina simplesmente fazem o que mandamos, até quando erramos. Mas pelo nosso compromisso com a regulamentação, que garante o Machine Learning, fortalece as bases da democracia. Eu vou ler o parágrafo. Nosso futuro será determinado não pela natureza do Machine Learning em si, são os modelos de aprendizado da máquina que simplesmente fazem o que mandamos, mas pelo nosso compromisso com a tal regulamentação que ele quer falar, que garante ao Machine Learning que ele venha fornecer as bases para a democracia. Esse seria um outro aprendizado comandado por nós. Grande parte da primeira metade do livro é dedicada a revelar todas as maneiras pelas quais continuamos a entender mal a natureza do Machine Learning e como seu uso pode prejudicar profundamente a democracia. E se uma democracia próspera, um termo que Simons usa ao longo do livro, mas nunca define, nem sempre for compatível com a governança algorítmica? Bem, essa é uma questão que ele nunca aborda de fato. Essa é a pergunta que o nosso autor aqui está fazendo, do autor do livro. Já são 3 livros, né, gente? Sejam esses pontos cegos ou se Simons simplesmente acredita que a previsão algorítmica é e continuará sendo uma parte inevitável de nossas vidas, a falta de clareza não favorece em nada o livro, embora ele esteja em um terreno muito mais firme ao explicar como o Machine Learning funciona e ao desconstruir os sistemas por trás do PageRank, do Google e do feed do Facebook. Ainda há omissões que não inspiram confiança. Por exemplo, Simons leva um tempo desconfortavelmente longo para reconhecer uma das principais motivações por trás do design dos algoritmos do PageRank e do Phil, ou seja, o lucro. Claro, está fazendo aquilo para ter lucro. Ele não está errando, ele está acertando. Você que pode achar um erro. Não é algo a ser ignorado se você quiser desenvolver uma estrutura regulatória eficaz. Quer um exemplo? Às vezes a gente vê nos jornais alguns segmentos chamados ditos progressistas em termos de política econômica, política social e tal. Eles dizem assim: como que esse economista não entendeu que isso assim é assim assado e não vai dar certo? Vai tirar dinheiro do trabalhador, vai fazer uma política assim, política assim e tal. Olha, ele entendeu. Ele está ali para fazer aquilo que ele defende como certo, mas que ele sabe que é errado para você. Ele não é nenhum ingênuo, ele estudou pra caramba. É igual o caso lá na Segunda Guerra Mundial, quando tinha lá o cara lá que era o cara que falou que, esqueci o nome dele, acho que é Goebbels, que falava que uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Olha bem, ele sabia que era uma mentira. Ele falava várias vezes para que aquilo ali se tornasse uma realidade ficcional.
mas cuja crença você teria. Então ele não estava enganado, ele estava te enganando. Ele estava convicto de que dizer aquilo que era errado a favor dele ou do sistema que ele queria implantar ou manter era errado para você, mas que você tinha que agir daquela forma. É o caso dos economistas. Então, não é algo a ser ignorado se você quiser desenvolver uma estrutura regulatória eficaz. Você tem que perceber quem está mandando fazer o quê e regular esse quem, porque esse quem é que está fazendo a máquina aprender aquilo que nos prejudica. Muito do que é discutido na segunda metade do livro será familiar para qualquer pessoa que esteja acompanhando as notícias sobre plataformas e regulamentação da internet. Dica: deveríamos tratar os provedores mais como serviços públicos. Sim, e embora Simons tenha algumas ideias criativas e inteligentes, suspeito que até mesmo os especialistas em políticas mais fervorosos sairão do livro sem se sentindo um pouco desmoralizados, dada a situação atual da política nos Estados Unidos. Essa publicação aqui, ela tem origem nos Estados Unidos, né? No final, a mensagem mais esperançosa que estes 3 livros oferecem está embutida na natureza dos próprios algoritmos. Em Filter World, Shaika inclui uma citação do falecido e grande antropólogo David Graeber. A verdade suprema e oculta do mundo é que ele é algo que fazemos e que poderíamos facilmente fazer de forma diferente. Ô Jesus, eu penso assim. Eu, Zé Roberto, penso assim. As pessoas falam assim, isso aí é evolução, é assim mesmo, cacete. Tem sido assim mesmo porque alguém que tem muito poder diz para você, isso é evolução, tem que ser assim. Eu não acho que seja. Eu acho que nós podemos fazer diferente. Inclusive a economia. É um sentimento que ecoa em todos os 3 livros citados aqui, talvez sem a parte do facilmente. Os algoritmos podem consolidar nossos preconceitos, homogeneizar e achatar a cultura, que é o que eu escrevi no título, e explorar e suprimir os vulneráveis marginalizados. Gente, o algoritmo é tão poderoso que quando um canal como o meu, pequenininho, fala de um tema que os grandes canais bonitões aí falam, ele simplesmente me impede de ter visualização e diz para mim que reprova meu vídeo, né? Porque ele diz que ele está protegendo um serviço de privacidade, protegendo a privacidade do fulano. Não, ele está simplesmente filtrando a minha ideia. Ele não quer que a minha ideia vá lá para frente. É possível que esse vídeo que eu estou fazendo aqui tenha pouca circulação. E depende de vocês que ele circule mais. Bom, os algoritmos podem consolidar nossos preconceitos, homogeneizar e achatar a cultura e explorar e suprimir os vulneráveis e marginalizados. Com certeza. Mas esses não são sistemas completamente inescrutáveis ou resultados inevitáveis. Eles também podem fazer o contrário. Observe atentamente qualquer algoritmo de machine learning e você inevitavelmente encontrará pessoas fazendo escolhas sobre quais dados coletar e pessoas que venham a saber como ponderá-los, escolhas sobre o design e as variáveis alvo. E sim, até mesmo escolhas sobre a possibilidade de usá-los. Enquanto os algoritmos forem criados por seres humanos, também podemos optar por criá-los de forma diferente, e eu diria, Zé Roberto, de forma não canalha, tá? O carinha que escreveu isso aqui chama-se Brian Gardiner, é um escritor que vive em Oakland, na Califórnia, tá? Essa publicação aqui é do MIT Technology Review. Eles têm vários temas interessantíssimos aqui. Faço parte, tem a newsletter deles, né? Então eles falam aqui, por exemplo, os algoritmos da medicina de precisão. Eles falam aqui e se o algoritmo puder prever internação hospitalar, do padrão à predição, dados aprimoram cuidados em saúde, dados genéticos vão permitir descobertas inéditas em doenças raras. Eles têm uma série de publicações interessantes, né? E aqui no site do MIT Technology Review, você tem tecnologias para prever o câncer, uma outra página que eu abri aqui, a nova safra de robôs humanoides. Ele é produzido por uma página de tecnologia. Claro que ele coloca aqui assuntos que falam a favor e contra tudo e todos, porque depende dos autores, né? E a publicação, ela não necessariamente faz coro com aquilo que o autor diz. Eu acredito, inclusive, que esse aqui,
que mete o pau aí nos algoritmos aí, ou melhor, mete o pau não, mas ele chama atenção para uma coisa que é interessante, né? Que esse talvez não seja exatamente o pensamento desse grupo tecnológico aí que produziu o MIT Technology Review. Bom, gente, muito obrigado pela sua atenção. Nós ficamos por aqui. Eu não quero que o vídeo fique extenso demais. Nós já temos aí 35 minutos. Eu vou terminar mais esse programa pontuando esse podcast. Espero que você curta, comente, compartilhe para poder fazer mais sucesso, para mais pessoas ouvirem o que nós temos a dizer. Obrigado e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá!